ocupação e parcelamento do solo do município, ambos de autoria do Executivo Municipal, que se encontram em tramitação nesta edilidade. Esclareço a todos os presentes que a audiência pública reger-se-á pelo disposto nos artigos 287 e 288 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Convido para que tome assento, representando a Prefeitura Municipal, o senhor Sinésio Scarabello Filho, secretário de Água e Esgoto, o senhor Carlos Alberto Botti, chefe de divisão operacional da Secretaria de Água e Esgoto, o senhor Lorival Verardo, secretário de Obras. Agradecemos também a presença de demais funcionários e diretores da Prefeitura Municipal. Convido a todos para que, em pé, ouçamos a execução do hino nacional. Convidamos os senhores vereadores também, que quiserem, que estão presentes, que quiserem assumir um local no plenário, e o primeiro secretário para fazer a leitura do edital de convocação, por favor. Vereador Caetano, vereadora Clarice, vereador Alain Aparecido. Também registrar a presença do vereador Antônio Marcos de Oliveira Ferreira, vereador Ailton Domingues. Passo a palavra então ao senhor primeiro secretário para que efetue a leitura da pauta convite, que foi veiculada na imprensa local do município, bem como por carro de som e faixas colocadas em diversos pontos da cidade. Audiência pública para discussão. Plano diretor e uso, ocupação e parcelamento do solo. Em observância à previsão contida no inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 40 da Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, realiza-se audiências públicas para discussão das mensagens aos projetos de lei números 79/2010 e 80/2010, Plano Diretor e Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo do Município,
respectivamente, nessa idilidade, Rua Wagner Luiz Bevilacqua, número 35, bairro Guembê, Louveira, a saber, dia 11 de novembro de 2013, às 19 horas, dia 14 de novembro de 2013, às 19 horas. Publica-se e afixa no local de costume da Câmara Municipal de Louveira, Louveira, 1 de novembro de 2013. Stanislau Steck, presidente. Como orientação geral para esses trabalhos, será adotada a seguinte metodologia. O senhor Sinésio Scarabello Filho fará a explanação das mensagens aos projetos do plano diretor e uso, ocupação e parcelamento do solo no município de Louveira, não podendo ser aparteado. Hoje, essa explanação será de forma mais resumida, visto que nós daremos um tempo ao senhor André Queiroz Guimarães, como representante da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo e Lei que dispõe sobre o uso de impacto, do estudo de impacto de vizinhança, fará exposição do apurado em reuniões da referida comissão, com a apresentação de emendas. Após a explanação dos dois expositores, a palavra estará aberta para as indagações e esclarecimentos na seguinte ordem. Os senhores vereadores, os convidados oficiais, os representantes legais das instituições públicas e privadas e os munícipes. Aqueles que quiserem interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o tema da exposição pelo prazo de 3 minutos, e hoje nós estaremos cronometrando o prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultada a réplica. As perguntas que forem consideradas improcedentes, impertinentes ou estranhas à matéria em discussão serão previamente indeferidas pela presidência dos trabalhos. Os cidadãos que desejarem fazer questionamento deverão pegar a senha com a senhorita Valéria e aguardar a sua vez para as indagações. Deve dizer o seu nome, o nome do bairro em que reside ou o nome da entidade que está representando. Então, passamos a palavra ao senhor Sinésio Scarabello Filho. Boa noite a todos, boa noite ao presidente da Câmara, aos senhores vereadores e à população aqui. Bem, essa é a 5ª audiência pública, a 2ª do Legislativo, mas antes o Executivo fez 3 audiências. Nessas audiências todas foi feita uma apresentação padrão, né, de como se elabora um plano diretor, uma lei de zoneamento, quais são as diretrizes, qual é a legislação que orienta essa elaboração e quais são as características da legislação da cidade de Louveira. Então, hoje, como eu acho que todos os vereadores já assistiram a essa apresentação mais de uma vez, e provavelmente as pessoas que aqui estão presentes também já assistiram, acho que, se for da vontade de todo mundo, se for com o acolhimento de todos os presentes, eu preferiria, ao invés de apresentar novamente o mesmo conteúdo, apenas fazer alguns comentários sobre aquilo que nós já ouvimos nas audiências públicas, sobre como o Executivo tratou as propostas que ele ouviu nas audiências públicas e, em seguida, me colocar à disposição, mais uma vez, não para discutir, mas para esclarecer os argumentos do Executivo, né, os argumentos que explicam por que o Executivo optou por essas propostas que estão aqui na Câmara. A discussão, nós sabemos, o processo
agora se encontra no Legislativo. Esta audiência, assim como a outra, é uma continuidade do processo, e da audiência podem resultar emendas, emendas acordadas, emendas propostas individualmente por um vereador, acolhendo uma proposta, uma sugestão da população, e essas emendas deverão ser apreciadas em seguida pelos senhores vereadores. Então, o que eu acho que vale a pena dizer, em virtude de tudo aquilo que nós temos ouvido e assistido nas audiências públicas, e que, às vezes, parece haver uma certa confusão. Quando se faz uma lei de zoneamento e quando se faz um plano diretor, ele não é feito, exceto se houver um dispositivo explícito nesse sentido, ele não é feito para estimular este ou aquele tipo de uso, para coibir este ou aquele tipo de uso. Ele é feito para promover uma organização. Ele tem como foco o desenvolvimento sustentável. Ele tem como foco a organização do território. Às vezes, ele é feito para estimular, sim. Por exemplo, nós vivemos numa região na qual a sobrevivência da atividade agrícola é um desafio. É um desafio aqui em Louveira, é um desafio nas cidades vizinhas, e uma política que estimule e que facilite essa atividade é uma política bem-vinda, e podem existir dispositivos legais nesse sentido. Mas a proposta também é feita para evitar, quando se faz um plano diretor, se faz uma lei de zoneamento, ela também é feita para evitar o pior, para evitar a ocupação desordenada, para evitar aquilo que é feito sem regra, para oferecer oportunidades para aquelas pessoas que já não conseguem, de acordo com o que a legislação dispõe atualmente, já não conseguem manter as suas atividades. Aí a legislação tem que abrir uma possibilidade, uma oportunidade, para que eles não sejam obrigados a ir para a clandestinidade. Então, isso também são aspectos levados em conta, por exemplo, no momento em que o bairro do Santo Antônio, a região do Santo Antônio, é colocado na zona de conservação ambiental urbana. Essa zona não está sendo feita para estimular lá a ocupação urbana, nem a ocupação urbana de alta densidade. Até porque as disposições aplicáveis a essa zona demonstram isso: baixa densidade demográfica, muita restrição a um conjunto de atividades, por exemplo, nociva, a garantia de proteção dos atributos naturais. Mas existe ali, sim, uma dificuldade das pessoas que têm áreas lá de manterem as suas atividades. E existe ali, sim, risco de clandestinidade, de ocupações irregulares. A lei também tem essa finalidade, também tem esse condão. Então, essa é uma das justificativas do Executivo para essa questão que tem sido levantada e que tem sido apontada. De uma maneira geral, a legislação procura, no plano diretor, incorporar os instrumentos oferecidos pelo Estatuto da Cidade, alguns obrigatórios, por conta do próprio Estatuto da Cidade, outros a critério do município. O município decide, ao apresentar o projeto de lei, adotar esses dispositivos. São ferramentas para a gestão pública, mas ferramentas que precisam ser detalhadas, uma a uma: a outorga onerosa, o impacto de vizinhança, a desapropriação, o imposto progressivo e assim por diante. Esses instrumentos constam no plano diretor como que acolhidos, e a prefeitura decide, o executivo decide adotar esses instrumentos, e a partir de agora estabelece prazos para que cada um deles seja detalhado. Da mesma forma como estabelece prazos para que planos e políticas setoriais sejam elaboradas, cada uma na sua área. No que se refere ao zoneamento, o princípio maior é o princípio de ocupar vazios urbanos, existe uma expansão urbana no padrão urbano mais denso, apenas lá no bairro do Santo Antônio, que é onde existe uma demanda por habitações muito forte, e uma parte daquela região, então, sofre uma expansão
com um zoneamento, que é o zoneamento de uso, a zona de uso misto 2, que é as mesmas características do existente, e no mais, a política está no sentido de ocupar os vazios. As leis inserem dispositivos de permeabilidade, né, nos terrenos, estabelecendo critérios de permeabilidade, estabelece índices de utilização do terreno um pouco mais restritivos, um pouco mais severos, para garantir justamente mais permeabilidade, regula a verticalização, estabelecendo o máximo de 8 pavimentos em vias arteriais e coletoras de determinadas zonas e edifícios de 4 pavimentos. Então, eu acho que não vale a pena, mais uma vez, repetir tudo aquilo. Eu me coloco, então, à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Também nos colocamos à disposição, no final desse processo, se houver consenso, se houver a necessidade de fazer alterações consensuadas através de emendas, de contribuir no sentido de escrever tudo isso, a gente se mantém à disposição, e eu fico à disposição para esclarecer dúvidas e pedir também licença. Eu tenho um compromisso depois, uma vez esclarecidas as dúvidas, eu gostaria de poder me ausentar então. Então eu fico à disposição para eventuais dúvidas que ainda restem acerca do projeto. Passamos a palavra agora ao senhor André Queiroz Guimarães, representando a Comissão de Estudos do Plano Diretor. O senhor tem 30 minutos. Muito obrigado, Stanislau. Boa noite a todos e a todas. Na realidade, se a gente fosse fazer uma discussão item por item, isso daí seria deveria ser necessário, não uma audiência pública, mas uma oficina, para você tratar sobre os zoneamentos propostos e aqueles instrumentos que são colocados do ponto de vista urbanístico e principalmente também em relação àqueles limites estabelecidos em relação à ocupação, à densidade e assim por demais. Eu vou tentar fazer um resumo dos principais pontos que nós encontramos e que acreditamos que seja necessário uma modificação, recuperando o texto anterior do projeto de lei 7980 e também das propostas inseridas pelo Instituto Polis. Primeiro, dizer que isso daqui, essa audiência pública, é fruto de uma luta que vem da população. Se inicia num processo, no ano de 63, que se fez, se eu não me engano, 40 anos, na Quitandinha, lá em Petrópolis, no encontro das entidades populares, o Instituto de Arquitetos do Brasil, se reuniram para discutir pela primeira vez, de forma sistematizada, a questão da reforma urbana, uma das reformas de base necessárias para que esse país conseguisse buscar justiça social e igualdade. Isso não foi dado para nós, foi conquistado por lutas dos movimentos populares e da sociedade civil. É uma análise preliminar. Por que preliminar? Porque existem alguns questionamentos que não foram respondidos, principalmente em relação à admissibilidade do projeto. Por quê? Existem algumas questões, do ponto de vista legal, que tem que ser correspondido. Se isso não acontecer, vai ter um vício de ilegalidade e inconstitucionalidade que vai fazer novamente todo esse nosso trabalho ser jogado fora. Quem regula a questão do plano diretor é o Estatuto da Cidade, mas antes dele, ele está regulamentado no artigo 182 e 183 da Constituição. E lá é garantido a participação da sociedade
na elaboração do plano diretor, em conjunto com a administração pública e a Câmara de Vereadores. Isto é um instrumento que é construído em 3 mãos, mas com a participação popular de maneira incisiva. Desligar o telefone. Eu vou fazer uma leitura de um texto pequeno que eu acho que tem que nortear as nossas discussões e os nossos pensamentos em relação a essa questão. Quem escreveu foi o professor Benny Schwartzman, que é professor da UNB e foi secretário nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades. Problemas e desafios para o planejamento urbano no Brasil. Não obstante os avanços do período recente, nossa Constituição de 88, o Estatuto da Cidade, na perspectiva dos desafios para a formulação e implementação da política e planejamento urbano brasileiro, há um conjunto de dilemas, percalços e impasses a serem atualizados. Nesse sentido, da persistência e aprofundamento das questões mais frequentemente estudadas na problemática do planejamento urbano, cabe destacar 5 temas estruturantes. Como todos vimos para chegar até aqui, até em pequenas cidades como Louveira, a mobilidade, com a crise do transporte público, que, embora de forma diferenciada, atravessa todo o território das cidades brasileiras, fortemente pautada no modelo urbanístico rodoviarista, que privilegia o transporte sobre pneus, e que nos anos recentes, em virtude de políticas anticíclicas adotadas no país em face da crise financeira internacional, agravou-se com o incremento da população, da produção da indústria automobilística nacional. Primeiro. Segundo, o saneamento básico, que não se universalizou com vistas a alcançar toda a população, especialmente a urbana, que contempla cerca de 82% da população total, e mais especificamente a periferia das 13 maiores regiões metropolitanas que concentram grande parte da população favelada. Nós fazemos parte desse cenário. Terceiro ponto, a demanda habitacional associada aos problemas derivados do boom imobiliário, que tem alcançado as cidades brasileiras, com a maior disponibilidade de crédito imobiliário, de um lado, e de outro, aos problemas derivados do padrão de implementação dos empreendimentos dos programas federais, do Minha Casa Minha Vida, PAC, especialmente as ações da sua componente da infraestrutura social urbana. Quarto, e um dos mais importantes e que está em jogo, esse é o grande jogo, é a grande questão que nós vamos estar discutindo aqui hoje. O nó fundiário relativo à dificuldade de acesso à terra urbanizada, bem localizada do ponto de vista do acesso às oportunidades de emprego e renda, regularizada e com infraestrutura para os segmentos de baixa renda, tendo em vista a crônica concentração da propriedade e a normativa urbanística excludente reproduzida nos planos diretores, leis de uso e ocupação do solo, leis de parcelamento e código de obras e edificações. Esse modelo de expansão urbana, baseado no espraiamento e dispersão do tecido das cidades de forma perdulária do ponto de vista fundiário, predatório do ponto de vista ambiental, irracional e caro do ponto de vista da extensão das redes de infraestrutura. Neste modelo bastante difundido internacionalmente, com ênfase no tema da violência e segurança, viceja ao mesmo tempo o crescimento. O crescimento das chamadas gated communities, condomínios fechados, loteamentos exclusivos, que tornam as cidades ainda mais segregadas e excludentes do ponto de vista social, centros degradados, constituindo objeto de desejos de revitalizações ou reabilitações na lógica de mercado,
resultando, via de regra, em espaços elitizados, assim como as antigas áreas portuárias, que não é o nosso caso, a pobreza urbana destinada à periferia cada vez mais distante, precária e ilegal, lógica muitas das vezes incorporada nos próprios programas de governo, é o que a gente vai ver em relação a esse plano diretor, em relação à proposta de ZEIS 2 e da ampliação de habitação de interesse social, sob a justificativa de falta de terra disponível para os programas habitacionais, somada à escalada de valorização imobiliária, oportunizada pelos investimentos oficiais e até mesmo pelos impactos dos grandes eventos. A gente também tem grandes empreendimentos, como o nosso teatro, um investimento de mais de 60 milhões de reais previsto só para sua implantação. Vazios urbanos, infraestruturados e grande estoque imobiliário desocupado, parcialmente ocupado ou subutilizado, sem cumprir a sua função social da propriedade pública e privada. Eu acho que esse texto ele diz muito em relação ao que está em jogo. Por um lado, um projeto que busca resolver esses problemas e outro que procura potencializá-lo, tornar mais difícil as nossas vidas e mais insustentável a produção de nossa cidade. Em relação à admissibilidade do projeto, tem duas outras questões que são fundamentais. Uma em relação à gestão democrática da cidade, a participação da sociedade. A outra em relação ao conteúdo mínimo, que é exigido pelo Estatuto da Cidade e por demais leis federais. Num primeiro momento, e eu não vou alongar, porque eu fiz uma coisa que era para tentar explicar, para que até as pessoas, não para o Sinésio, mas para muitas pessoas que estão hoje na administração e que não compreenderam o texto legal, não compreenderam a intenção do legislador, e não compreenderam o enunciado das sentenças, das ações civis públicas julgadas no caso de Louveira. Gestão democrática não é realizar audiências públicas para informar as pessoas. É muito mais do que isso. A participação da sociedade tem que ser garantida na hora de se pensar as diretrizes do plano diretor, daquelas propostas. A sociedade tem que ser chamada, junto com a Câmara Municipal, que tem artigos da lei orgânica que fala sobre isso, e que eu não vou poder me detalhar, que chama as comissões para que, junto com a administração pública, produza um texto com a sociedade que seja um pacto real para uma cidade mais justa, igualitária e inclusiva. Do conteúdo mínimo, são os instrumentos urbanísticos obrigatórios, que têm que ser previstos, dentre eles o EIV, o Estudo de Impacto de Vizinhança, projeto este que está na casa, que existe um princípio da administração pública, que é o da continuidade. E em nenhum momento nós vimos esse projeto de lei correlato sendo discutido entre nós. Em suma, tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Cidade prevêem a participação popular na gestão democrática da cidade, estando revestido em constitucionalidade e legalidade o processo de elaboração do plano diretor que não respeite esse princípio. E eu gostaria de lembrar aquelas pessoas que não estavam presentes ou que se esqueceram, que na primeira proposta de plano diretor foram realizadas 5 audiências públicas regionalizadas, que eram dirigidas pela Implaza, Empresa Metropolitana de Planejamento S.A. E nem por isso eles conseguiram revestir de legalidade aquele processo viciado. E vamos lembrar que entre os dias 23 de setembro ao 30 de setembro foram realizadas 3 audiências. Em outubro o projeto entra na Câmara. Nós estamos realizando no mês de novembro 11, 14, 2 audiências públicas. Então, setembro, outubro, novembro. 3 meses.
Também a lei orgânica nos avisa e alerta que nesse tipo de projeto não é permitido para a urgência, que são 45 dias. Vamos fazer as contas. Como que de 2010 a 2012, todo um processo de participação popular, de aprofundamento das discussões, para apresentar um produto final, e agora em menos de 3 meses, a gente quer resolver o problema? Esse é um outro questionamento. Do conteúdo mínimo, dentre os instrumentos, uma nova lei foi publicada. E ela fala sobre aquelas questões de riscos. O legislador pátrio, para fazer frente ao crescimento desordenado das cidades, principalmente na ocupação de áreas frágeis e de riscos ambientais, somados a desastres ambientais de grande repercussão, a exemplo dos ocorridos em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco. Em Louveira, quem estava aqui há 2 anos atrás sabe da enchente. Quem mora em alguns bairros, como o Jardineiro, tem essa lembrança muito viva em suas mentes. Esses municípios incluídos no Cadastro Nacional, com áreas suscetíveis à ocorrência, e também aqueles municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação dessa lei, são obrigados a ter um conteúdo mínimo. E esse conteúdo mínimo não está sendo correspondido na proposta apresentada das mensagens modificativas. Nós fizemos alguns questionamentos para terminar essa questão da admissibilidade. Claro que não tem que ser respondidos agora, principalmente porque a gente quer ver documentos, a gente não quer ver palavras jogadas ao ar. Quais as modificações? Primeira coisa que a gente tem que entender, e eu acho que a própria Câmara tem que compreender isso, quais são as modificações supressivas, modificativas e aditivas realizadas no projeto? No projeto de lei 79, no projeto de lei 80 de 2010. E naquelas... Também com a incorporação daquelas propostas do Polis. Existem pareceres técnicos referentes às modificações propostas, porque para você mudar algo, o plano diretor é uma leitura técnica, uma leitura comunitária. Essa leitura comunitária tem que ser transformada em técnica, porque é um artigo legal, que tem um conteúdo técnico, tem uma intenção do povo, que quer um objetivo concretizado, como as EIs, habitação de interesse social, produção de HIS. Mas um técnico tem que transformar isso em lei, um artigo que vai ser aprovado por essa casa. Aonde estão esses pareceres? Nós não sabemos quais são as mudanças, nós não temos pareceres para subsidiar essas mudanças. Caso afirmativo, essa comissão gostaria de ter acesso aos mesmos, porque os projetos referentes... Outra pergunta é, por que os projetos referentes ao EIV e ao Código de Obras não foram objeto de análise de envio à Câmara Municipal? Que eu compreendo, foram encaminhados pelo menos os 3 primeiros projetos. Não sei se o Código de Obras foi encaminhado, mas os 3 primeiros projetos foram encaminhados em novembro. Isso o Stanislau pode me corrigir. A Câmara Municipal possui em seus quadros funcionais profissionais técnicos especializados nas áreas vinculadas ao campo do planejamento urbanístico ou afins? Ou a Câmara possui contrato com empresa ou instituição especializada e vinculadas ao campo do planejamento urbanístico ou afins? Qual equipe multidisciplinar irá realizar análise e elaboração de emendas às mensagens modificativas aos projetos de lei em epígrafe? Basicamente, isso vai dar robustez para uma decisão nossa. Mas nós temos uma clareza hoje, pela celeridade do processo e pelas modificações realizadas, que são principalmente essas 3, que demonstram que esse é um novo projeto. Não é mais o projeto 79, o projeto número 80. Isso é um novo projeto.
porque ele destrói a lógica do projeto inicial. Quais são os grandes problemas que nós encontramos, que eu vou tentar resumir? Qual o tempo que eu ainda tenho? A exclusão da macrozona de proteção ambiental do Santo Antônio, que é justamente aquele espraiamento da cidade, pegar o perímetro onde está a macrozona de estruturação urbana, onde a cidade tem que acontecer, e levar ela ao limite do município, onde não existe infraestrutura, e ainda é uma área frágil e de potencial ambiental. As zonas de conservação urbana 3 e 5, demarcadas no mapa anexo 1, inseridas na macrozona de proteção ambiental FETAR, e o tal do corredor de comércio e serviços de grande porte ou turísticos. Dentre essa questão também, a exclusão tanto do Parque FETAR como do Parque Capivari nos seus zoneamentos, porque existem artigos que dizem que eles continuam existindo, só não existe mais o zoneamento. E se não existe o zoneamento, não existe decisão perimétrica. Então a gente não sabe onde se inicia e onde se termina esses parques, que seriam parques lineares, para trazer esse potencial ambiental desses rios para a cidade, e não se voltar às costas da cidade para os rios. Vários estudos, eu não vou delongar, esse documento está aqui já protocolado na Câmara, eu peço até que seja disponibilizado pela internet, se for possível, Stanislau. Em 99, dizendo dos principais pontos, o relatório 0 dizendo que nós somos uma região crítica no abastecimento e no potencial hídrico. E vou entrar no que nos interessa. Uma imagem vale muito mais do que 1000 palavras. Esse é o primeiro estudo de 99. Vocês já vão ver que está desenhado. Ou os técnicos da prefeitura, eu não vou falar os técnicos, ou quem está hoje na administração, reinventou os instrumentos urbanísticos, ou todos que fizeram anteriormente são loucos. O que eu não acredito. Sempre foi definido 3 macrozonas. E é óbvio, com a foto aérea, se a gente está no Google Maps, a gente vai compreender isso. Principalmente se pegar o mapa de uso do solo numa foto aérea. Zona rural, agrícola, área de manancial, protegidas por lei. Tá? Aonde está esse tracejadinho preto é justamente o perímetro urbano da cidade, proposto naquele momento, que é justamente a macrozona de estruturação e qualificação urbana defendido nos projetos seguintes. E o terceiro, a zona rural, área de manancial do Santo Antônio, com as mesmas características do FETAR. A única diferença é que lá é potencial, porque ainda não é utilizado como manancial de abastecimento público da cidade. Esse é o da Emplaza. Vamos ver repetido o mesmo traçado com pequenas modificações. Mas está lá Santo Antônio, está aqui o COR FETAR e a macrozona de estruturação urbana. E por que eles fizeram isso? O diagnóstico realizado pela Emplaza é riquíssimo, eu não sei porque ele não foi lido por parte, e o Polis toda hora demonstrava a importância dele, e que era necessário ser revisto nas correções que deveriam ser realizadas. Isso daqui é o mapa que fala da infraestrutura de água e esgoto. Então, onde está aquele azulzinho, onde parece os loteamentinhos ali, um monte de parcelamento, é onde existe rede. A rede não existe desse lado, a rede não existe naquela outra extremidade. Ela existe aqui, entre o Santo Antônio e o centro histórico do município. Por isso que o município tem que ser ocupado. Você percebe quantos vazios urbanos tem? Cadê o negocinho de laser que falaram que tinha? Desculpa, Faruque, eu esqueci. Porque é muita coisa para construir. É muito potencial construtivo, é muita área vazia, subutilizada. Coleta de lixo, é o percentual. Mesma coisa.
Aqui é a proposta do plano de 2010. Mesmo desenho. FETAR, macrozona de estruturação urbana e Santo Antônio. Aí vem a proposta totalmente desconexa com a questão do planejamento, que procura espraiar as divisas do município em áreas não infraestruturadas, fazendo tudo aquilo daquela questão do nó fundiário. Todas aquelas lógicas perversas, incorretas, inadequadas, que o Estatuto da Cidade e a Constituição tentou reverter, que é a intenção do legislador, que a nossa lei orgânica replicou, e que nós não podemos deixar acontecer. Isso daqui é mostrar o seguinte, que a sociedade de Louveira sucumbiu ao poderio econômico e à especulação imobiliária. Basicamente isso. E que a gente vai colher os frutos no futuro de uma cidade caótica, como já sofremos hoje, com água suja na torneira, com trânsito impossível de se imaginar numa cidade com menos de 40 mil habitantes, sem infraestrutura mínima, sem calçada. O pedestre não anda na cidade, tem que andar na rua. Sem arborização urbana, sem grandes parques, sem áreas de lazer. Temos um campo de futebol público. Isso daqui é inconcebível. Grandes projetos logísticos, lotes de 1.000 metros. Lotes de 140 metros. A cidade vai crescer, a habitação de interesse social e popular para cá só. Não existe nada projetado para cá. O lote mínimo para cá é 250, 360 metros quadrados, 500 e 1.000 metros quadrados. Tem que ser pobre quem mora lá. Lembra que o seu pai reclamava do Terra da Uva. Tá. Isso feito pelo seu Benedito dos Santos. Lá vai ser, e eu vou mostrar outro mapa, tem esse mapa também disponível na Implaza, que mostra onde está dividido a vulnerabilidade social na cidade. E dá para a gente ver isso. E agora, sobre a questão das EIs, eu vou falar que assim, não existem critérios, porque qual o terceiro grande eixo que é complicado nesse plano diretor e que a gente tem que entender que ele é necessário para a gente resolver o problema do acesso à terra e coibir os loteamentos irregulares e os loteamentos clandestinos. Quando existir terra barata, que as pessoas possam comprar, e que existir financiamento para elas construírem as suas casas, dentro do parâmetro de renda delas, elas não vão mais construir na beira de córrego, comprar em locais como Vila da Conquista, 6 quilômetros, 4, 5 quilômetros, no meio de um buraco, de um vale. Eles não vão fazer isso, eles vão comprar onde está perto da escola, do supermercado, da farmácia, dos seus familiares, dos seus amigos, do seu trabalho. E as EIs é prevista para isso. Além do reconhecimento dessas áreas como parte da cidade formal, são objetivos das EIs ampliar a oferta de infraestrutura e equipamentos urbanos para essas áreas, introduzir a gestão participativa. Eles tiraram das EIs a possibilidade da sociedade participar da discussão, da própria regularização do que é dele. Tudo vem de cima para baixo, eles esquecem que existe uma legislação constitucional e infraconstitucional que obriga essa democracia direta e que facilita os pactos. Porque não é só quem mora nessas regiões, mas quem mora ao redor dessas regiões, quem é proprietário de áreas ao redor dessas regiões, tem que pactuar em conjunto. Quem produz elas, que é o empresariado, tem que pactuar em conjunto. Porque senão não vai acontecer nada. Vai se reproduzir essa cidade que afasta os pobres das áreas infraestruturadas, onde tem cidade legal. Eu vou mostrar nas fotos, foi definido 2 tipos de ZEIs, ZEIs 1 e ZEIs 2,
Poderiam ter mais, até para a questão do patrimônio histórico, ambiental, paisagístico, se pode criar as EIs. Mas foi 2 EIs, uma para regularização fundiária, interesse social, e as EIs 2, que é para a produção habitacional. E tem regras, tem critérios. Não cai do céu isso daí. Você tem que definir isso daí, tem critérios técnicos. Tá? E se a gente chegar... Eu vou mostrar e vou concluir, viu, Stanislau? Só deixa eu sair disso daqui. Ai, meu Deus do céu, esse negócio é horrível. Faruco, vou precisar da tua ajuda aqui. Eu não acredito, mas eu acho que eu esqueci de... São 7 áreas de ZEIS 1 e são 24 áreas de zona de urbanização específica. Eu peço desculpa, porque na minha apresentação eu peguei o Google Maps e tirei fotos dessas áreas. E tirei fotos de uma área, a Implaza, ela apresentou uma relação de 29 empreendimentos irregulares e clandestinos, demonstrando até a vulnerabilidade social, de alta, média e baixa, que não foi estudado pela prefeitura e muito menos anexado ao estudo que foi encaminhado aqui na mensagem modificativa. Eu vou disponibilizar isso depois para vocês, mas, de qualquer maneira, eu ia depois... Nós fizemos uma discussão pontual, artigo por artigo, que também não vai ser possível fazer agora, mas, de qualquer maneira, o que a gente fez? Eu peguei, hoje, 2013, o Google mostra as áreas. Eu vou dar um exemplo de áreas que não estão. Loteamentos populares, eles são os EIs. São zonas especiais de interesse social. Nenhum deles está, fora o Terra da Uva, nenhum deles está circunscrito. Talvez o Amazonas também esteja, eu não me lembro. Porque uma área toda está cor-de-rosa. Popular 1, Popular 2. E aí, quando a gente vê o Popular 1 e o 2, o Sagrado Coração, o 21 de março, a gente percebe que tem áreas no entorno com vazios urbanos, áreas subutilizadas, e áreas com produção, e áreas cumprindo a sua função social da propriedade, do ponto de vista econômico e social. Mas por que só colocar ZEIS 2 lá numa extremidade no município? Então, esse é um dos primeiros equívocos. A outra coisa é confundir zona de urbanização específica. Tá? O Sinésio colocou o conceito correto, mas quando a gente vai replicar ele e ver o empreendimento, vai perceber que está equivocado. Vou dar um exemplo. Quem conhece as vielas da João Verardo? Alain, lá mora rico? É classe média baixa. Em área de APP. Se não for ZEIS, não vai regularizar aquilo nunca. E mesmo, claro, a prefeitura pode baixar um decreto, uma portaria, mandar um projeto de lei específico, alterando posteriormente. Mas por que não fazer agora? Foi isso que o Polis falou. O Polis falou, tem que ser analisado o que foi feito pela Implaza, porque o que foi apresentado no estudo atual eram só 5 áreas. E agora eu vou defender o Polis em relação à Vila da Conquista. O Polis falou que era uma decisão política. E apresentou todo um relatório, dizendo o seguinte, lá é uma ZEIS 3, por quê? Nós vamos criar uma proteção para eles. Ou eles vão ser regularizados, ou eles vão ser removidos para um local onde já existe infraestrutura. E colocaram onde é esse local, não falaram que ia ser em qualquer local, em qualquer extremidade. Falaram que era justamente naqueles locais onde tem creche, onde tem posto de saúde, onde tem escola, onde tem asfalto, guia, sarjeta, iluminação pública. Não jogaram eles no acaso, no ocaso. Mas era uma decisão política, e eles falaram isso em novembro, quando da apresentação aqui. E o prefeito eleito estava aqui. E nós temos isso gravado. O Polis não é um instituto irresponsável, ele não inventou nada. Ele pegou um projeto, analisou ele e demonstrou, do ponto de vista legal e técnico, que era necessário algumas modificações. E para concluir, eu gostaria de
eu estou aqui representando uma comissão. Nós decidimos emitir um parecer prévio, vamos esperar algumas respostas para tomar um posicionamento definitivo, mas, junto ao Ministério Público, onde, com o Stanislau representando a Câmara Municipal, o Reginaldo e o Munique, e o doutor Hélio representando a Prefeitura, a gente assumiu uma responsabilidade, naquele momento, de apresentar as nossas propostas. E é isso que a gente veio aqui. Primeiro, demonstrar o panorama geral. Quais são as modificações que demonstram que a proposta da mensagem modificativa destrói a lógica do plano anterior. E que aquela lógica era muito melhor para a cidade. Muito melhor. E que não é necessário hoje a intervenção sobre aquelas áreas. Então a gente vai apresentar as propostas através de emendas. Vão precisar de ajuda do Legislativo, porque aqui ninguém é técnico. Claro que a gente vai aproveitar do trabalho que foi feito e que tem um acúmulo que está naqueles relatórios, mas deixar com uma clareza. O que está em jogo é a sustentabilidade desse município. Pensar em crescer além das fronteiras delimitadas pela macrozona de estruturação urbana é não conseguir nem resolver o problema hoje da falta de estrutura e de planejamento, em todas as áreas. Não dá para responsabilizar a atual administração que a água está suja na torneira, ou que falta água na maior parte dos pontos, ou quando quebra a bomba, ou estoura um cano aqui no centro, o centro inteiro e a cidade inteira fica sem ser abastecida. Isso é um acúmulo histórico de erros, de equívocos. Mas nós também temos acertos. A lei que cria a área de preservação ecológica do Córrego-Fetá não é um achado, é algo que tem que ser protegido e cultuado. Com aquelas ações previstas, muitas delas por ação de você, Stanislau, do PSA, e de outras estratégias para fortalecer a agricultura e o turismo rural, que a gente tem que encontrar, mas a gente não pode abandonar a lógica do plano diretor, a lógica proposta pelo todos os projetos até hoje apresentados, aquele analisado pelo Polis, e é isso que a gente tem que defender. Muito obrigado. Abrimos as perguntas dos senhores vereadores. Registrar a presença do vereador Luiz Rosa. Também. Tranquilo? Então, passamos a palavra aos cidadãos que, por ordem de inscrição... Eu posso pedir só, eu esqueci, só fazer uma leitura de um parágrafo? É rapidinho, desculpa, viu, Stanis? Isso aqui é um laudo do Ministério Público do Estado de São Paulo, realizado pela área técnica do CAU de Urbanismo e Meio Ambiente. O questionamento feito tanto pela Prefeitura na época, e como pelo Ministério Público, era o seguinte: dentre elas, também está disponível, sendo viável indicar quais medidas devem ser tomadas para a preservação do entorno, visando principalmente proteção de eventuais mananciais. Além de impedir a instalação do complexo administrativo no local, que é a Prefeitura, outras medidas emergenciais deverão ser adotadas para a preservação do entorno, visando a proteção dos mananciais. Para assegurar a produção de água com qualidade e quantidade apropriadas ao abastecimento público, é imprescindível evitar o adensamento populacional na área e desestimular a ocupação daquela região, a fim de garantir a permeabilidade do solo e a ausência de fontes de poluição. Também deverá haver um grande programa de recuperação florestal por meio do plantio de espécies arbóreas da flora nativa regional, principalmente nas margens do rio Fetá. Outra medida emergencial diz respeito ao controle ambiental rigoroso das fontes de poluição já implantadas no entorno, especialmente instalações avícolas e loteamentos como Chácara Martini, que também foi vistoriado. No final da via principal do loteamento, há uma casa instalada em terreno da Prefeitura de Louveira. Como se observa nas fotos, ou seja, até a própria Prefeitura poluía naquele momento, e polui ainda, porque existem as casas lá,
a nossa represa de abastecimento. Isso não é o André falando, não é a comissão. São técnicas, pessoas isentas, imparciais, que demonstram, do ponto de vista lógico e da natureza, que lá, aquela área do Corfetá não pode ser ocupada e nem adensada. Obrigado, Stanislau. Obrigado. Então, a senha número 1, por favor. Tem 3 minutos. André, se quiser ir lá da plateia e usar o tempo lá também. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Carlos Miceli, sou morador de Louveira, do bairro Ponte Preta. Já estive presente em algumas audiências e alguns vizinhos também e representantes lá do bairro já trouxeram a nossa preocupação com relação a, principalmente, infraestrutura de um bairro tipicamente residencial, com indústrias onde nós não temos ali a condição de infraestrutura básica para movimentação de caminhões de grande porte. E eu estou falando especificamente da Estrada das Rainhas, Rua Batista Mosca, Estrada das Abelhas, já com grande concentração de indústrias, e eu peço aos senhores legisladores para tomar um cuidado muito especial com relação a esse novo plano diretor, para evitar a expansão do parque industrial para esse bairro já tão castigado com relação a essa infraestrutura. Por quê? A Estrada das Rainhas recentemente foi asfaltado e não possui calçadas. Toda a população e pessoas que trabalham na região andam pela rua. Só que nós estamos passando por um problema seríssimo, porque os caminhões que têm acesso àquelas indústrias estão fazendo de uma das pistas da Estrada das Rainhas e da Estrada das Abelhas e da Batista Mosca estacionamento. Os carros são obrigados a fazer ultrapassagens perigosas e as pessoas, os pedestres que nem calçada não possuem, estão andando praticamente no meio da estrada. Existem também questões ambientais, não só de poluição do ar, com falta de filtros, mas poluição sonora e, principalmente, poluição do rio Capivari. Gostaria, dentro do tempo que foi colocado, registrar essa nossa solicitação para que os legisladores olhassem com uma atenção muito especial esse problema, evitando a expansão e a proibição de novas indústrias, porque planos diretores que eu andei verificando privilegiam a área do entorno da Anhanguera, e não um bairro estritamente residencial, sem estrutura para transitar grandes veículos. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Só sobre essa questão, acho que o Sinésio já falou também na outra audiência, foi mudado o zoneamento ali naquela área, mais restritivo à questão de industrial, e, na verdade, tem algumas soluções a médio e longo prazo que seriam criar áreas industriais com incentivos, onde você relocaria algumas empresas, dando incentivo para essa empresa ir para lá, mas isso é ação de governo, isso é ação de executivo, né? E não sei como que a gente vamos estar propondo isso. O plano diretor, como o André falou, né, independente do que está escrito ali, ele pode ser alterado, ele pode ser mudado através de leis, né? E isso é uma coisa que a gente vai estar insistindo para organizar a cidade. Louveira tem 48 anos, mas nunca teve um ordenamento, nunca foi feito de uma maneira ordenada e planejada. Então, agora nós temos que, daqui para frente, reescrever a história desse município, né, tentando
evitar que o mal se propague e consertar o que foi feito de errado em todas essas questões aí. A outra questão que a gente tem cobrado também da administração, e esperamos, né, que isso aconteça, é a melhora na fiscalização. Não adianta a gente ficar aqui estudando, correndo, tentando melhorar e tal, se depois das leis aprovadas, elas não são cumpridas, né? Em 4 anos, no outro mandato, eu desisti de fazer algumas leis, porque ter lei para ficar enchendo gaveta aqui na Câmara, né, não adiantava, porque o Executivo não cumpria simplesmente. As leis que o vereador pode aprovar são poucas, né? A maioria são ações que competem ao Executivo, então não adianta a gente ter lei para não ser cumprida. E a questão da fiscalização, ela é inerente ao mandato, né? Ao Executivo mesmo. Então nós vamos estar solicitando, ouvir já do Executivo que uma empresa com 16 fiscais está sendo contratada até o final do mês para que inicie esse trabalho. Então, a gente espera que sejam feitas as fiscalizações, tanto de obras, quanto de outras ocorrências, como a questão industrial, a questão ambiental, de poluição, e isso seja feito com o apoio da Guarda Municipal, o apoio da PM, se for o caso, né? Porque muitas vezes as pessoas nunca foram acostumadas a trabalhar com leis, né? Então vão achar que isso é para a vida eterna, e não é. A gente quer que as leis sejam aprovadas e cumpridas, e vai precisar um tempo para a gente dar publicidade dessas leis, e que a fiscalização realmente vai ser implacável. Senha número 2. Meu nome é Anderson, sou morador do bairro Santo Antônio. Como eu já havia dito na outra audiência, a minha proposta é a realização do referendo ainda. O Stanislau orientou protocolar, eu protocolei o documento, né, requerendo o referendo. Eu gostaria de ler rapidamente o porquê, até porque eu já dei o exemplo que as eleições do Conselho Tutelar foram um sucesso, e eu acho que o povo, se for chamado a participar, ele participa. No documento que eu protocolei, eu citei 3 leis. A Constituição brasileira, que estabelece no artigo 14 que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Já a Lei 10.257, de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, e o André colocou isso, eu vou repetir, fala da gestão democrática da cidade, no seu artigo 43, para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: debates, audiências, como essa, e consultas públicas. E, por último, eu venho citar aqui a Lei Orgânica do Município, que fala no seu artigo 241, dentro do contexto do Plano Diretor, após sua aprovação pela Câmara Municipal, o Plano Diretor poderá ser submetido a referendo popular, por solicitação do ofício de prefeito municipal, ou por 1/3 dos vereadores, ou 5% dos habitantes do município. Nesses 5% caberia a mim, né, fazer um abaixo-assinado e protocolar. Mas eu quero só deixar registrado que também, nesse ano, a Louveira realizou a etapa municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades. E lá também surgiu como proposta, e aprovada pela conferência, a realização de um referendo sobre o plano diretor. Então, é só para deixar registrado que não é somente eu, isso também surgiu na conferência e foi aprovado. Eu agradeço a sua colaboração, Anderson. Realmente eu concordo que a participação popular, como está no Estatuto das Cidades, né? Só que nós estamos num caso, se for ver, emergencial, né? Nós não podemos mais esperar, não podemos mais ficar sem leis, tanto que o pacto que foi firmado diante da promotoria
basicamente é esse, de se aprovar um plano, tentar colocar as emendas para melhorar o que foi proposto, né? É para isso que a gente está ouvindo a população. Todas as propostas de emendas vão ser analisadas e vão ter um retorno. E dessa forma, a gente colocar um ordenamento na cidade. As questões pontuais que não forem atendidas, que a maioria, que muita gente questionar ou não for do agrado, então a gente pode fazer uma representação judicial e apontá-las. Mas nós não podemos mais deixar a Louveira como uma nau sem rumo aí, né, a deriva, né, como está acontecendo. Então, a Secretaria de Obras, ela precisa de diretrizes. O André questionou sobre a EIV e o Código de Obras. A EIV, só voltando, né, nós, na época do Instituto Polis, nós preparamos, fizemos audiências públicas, fizemos algum estudo. Ela não fazia objeto do Polis, né, mas eles, uma cortesia, nos auxiliou e nós realizamos. Então, praticamente a EIV está pronta para ser votada. Ela não sofreu alteração e eu fiz um ofício ao prefeito solicitando que ele nos enviasse. O Código de Obras, foram feitas 2 reuniões com os engenheiros e arquitetos aqui de Louveira, que nós sugerimos, né, passamos uma cópia do código para cada um e demos um prazo, convocamos eles novamente e o que ficou decidido, que aquele Código de Obras, em tese, atendia, e só que é aquela coisa da casa nova, né? Você tem que morar dentro, muitas vezes, para ver alguma coisa que está faltando. Então, eles falaram, olha, assim, na maioria ele atende. Pode votar isso daí, se depois precisar mudar alguma coisa, a gente vai orientando. Então, o Código de Obras provavelmente não vai sofrer nenhuma modificação. E sendo que o Código de Obras é estritamente técnico, né? Por isso que chamamos os engenheiros em 2 reuniões, assim, com tempo hábil entre uma e outra, para que eles estudassem e nos dessem esse auxílio. E então o prefeito respondeu esse ofício hoje, que ele estará em breve enviando, né? Não veio junto com o plano diretor, mas assim que possível ele estará nos enviando para a gente também deliberar e aprovar e termos, porque realmente não tem como você ordenar sem um estudo de impacto de vizinhança, sem o Código de Obras, que senão o nosso secretário de obras lá não tem como também deliberar as obras e as regras, né, para a gente poder construir e seguir uma cidade ordenada. Senha número 3. Boa noite, meu nome é Amaurílio, eu represento a comunidade da Chácara Bom Jesus, lá onde temos a rua Isidoro de Nofre. E eu quero primeiramente agradecer ao legislador que está colocando a minha estada aqui, sempre representando aquela comunidade, era pedindo para que sempre lá fosse considerado como uma ZENS, e no mapa, pelo menos, que me enviaram, está colocado lá como ZENS. Apesar de que o nosso colega anterior veio aqui reclamar que a rua dele ainda é asfaltada e não tem calçada, e passa caminhões grandes e tal, e na frente da minha casa não é asfaltado, não tem calçada e tem uma transportadora bem em frente à minha porta, onde caminhões mais pesados ainda passam lá todos os dias. O que eu não estou fazendo uma reclamação pelos caminhões, mas também um apelo que, se possível, que a infraestrutura chegue até lá, que não é tão longe assim. É apenas um apelo, agradecendo por estar como ZENS, porque foi isso que eu estive em todas as audiências públicas, reivindicando aqui para aquela comunidade. Obrigado. Meu Maurílio, quem tem que agradecer somos nós, da sua participação, de estar aqui
e dando esse exemplo, né? Por isso que você tem que difundir isso para as outras pessoas também, para que a gente tenha mais democracia. Aqui em Louveira parece que é pecado muitas vezes vir para a Câmara, participar, e a gente vê que é uma pessoa bem atuante. Sobre a questão sua específica, estou tentando um agendamento com o prefeito. O Celso, não sei se você sabe, é casado com a minha prima, né? Então ele tem muita liberdade com a gente, então nós vamos estar lá para resolver essa questão da rua. Todos os moradores ali estão dispostos a doar uma faixa para alargar aquela rua ali, né? E estar regularizando e doar para a prefeitura aquela rua. Vocês, infelizmente, né, vocês estão numa área residencial, mas numa área de supervalorização logística ali, né? Verdade. Várias transportadoras e tal, próximo da Via Anhanguera, né? Então, por isso que impacta isso daí, né? O que a gente tem de recomendação lá, e você tem que trabalhar como fiscal ali, é evitar, que eu já ouvi isso lá dentro da prefeitura, evitar novos crimes ambientais que as pessoas foram cometendo, às vezes sem saber. Invadiram a APP ali do córrego Sapezal, então, ali já o Sapezal, depois junta com o Santo Antônio, né? E, então, é o que eu aconselhei o pessoal também lá da Vila da Conquista, né? A gente quer regularizar, mas se as pessoas também tiverem aquela ânsia de cada vez construir mais em cima do rio, vai ficar difícil, tá? Então, já está marcado ali como ZEIS, se Deus quiser, a gente aprovando ali, nós vamos ter ferramenta para melhorar a vida de vocês. E a questão pontual da rua, nós vamos tratar diretamente com o prefeito, mas nós vamos ter que ter o plano diretor aprovado, mesmo porque todas as aprovações estão judicialmente impedidas, né? A gente espera em breve estar com boas notícias lá para vocês. Obrigado. Obrigado. Senha número 4. Agora o André, representante do IPAU e não da comissão, é difícil aqui, e secretário executivo da Frente Nacional de Vereadores pela Reforma Urbana, também conselheiro nacional das cidades. Nós temos um acordo no Ministério Público, com o Ministério Público e com a Câmara, porque nós ouvimos da Prefeitura que ela não ia recuar 1 milímetro, e, se necessário, que o Ministério Público ajuizasse a ação civil pública. Isso eu posso garantir para ele e para quem quiser, que nós ajuizaremos uma ação civil pública, ou em conjunto com o Ministério Público, ou através das entidades a qual eu represento, que são titulares, do ponto de vista legal, para esse ajuizamento. Todo o nosso trabalho, Stanislau, todo o nosso trabalho de resgatar um projeto foi jogado no lixo. Foi jogado no lixo, literalmente. E quando eu digo que o capital... E vai ter que gravar, eu vou dar isso por escrito. Num dos momentos que falava da iniciativa público-privada para a construção de moradias populares, a proposta do plano diretor anterior dizia o seguinte, que era possível critérios que poderiam ser comercializados com, no máximo, 20% de lucro. Já na proposta atual, pode ser comercializado por 80% do valor de mercado. Que lógica é essa? Que lógica perversa é essa? Quem tem R$200 mil, tire 20%. 150 mil reais, tire 20%. Quem tem dinheiro de 0 a 6 salários mínimos para adquirir um lote por esse preço? Por isso eu garanto, o nosso acordo foi feito, a gente estudou, elaborou, vai apresentar as emendas possíveis de corrigir e sanear esses equívocos e pedimos com todo o clamor que a Câmara recepcione, que a Câmara Municipal recepcione e salve o nosso plano diretor desse golpe de morte que a atual administração deu a ele.
Muito obrigado. Stanislau, será que não tem mais alguém que vai fazer alguma questão? Tem? Não? Não? Nem mais um inscrito? Então, Sinésio, se você pudesse responder pontualmente essa questão do André e alguma outra observação aí também. Então, mais uma vez, agora só para encerrar, né? Como eu disse, eu estou apresentando uma proposta da Prefeitura, não estou na defesa da proposta da Prefeitura. Mas acho que, em alguns aspectos, é preciso que ela seja também defendida. Porque, defendida não no sentido de defender a proposta, mas no sentido de dar a todas as pessoas mais informações para reflexão, né? Um outro olhar, o olhar do lado de quem está apresentando a proposta, um olhar para a reflexão, né? Por exemplo, um dos primeiros slides apresentados aqui pelo André dizia assim: quem muda a cidade somos nós. É verdade, e é muito legal um slogan desse tipo, mas a gente precisa refletir. Quem constrói a cidade também. Quem fez a cidade que está aí também fomos nós. A regular, a irregular, a clandestina, a boa, a ruim, todas elas também foram feitas por nós. Então, é evidente que somos nós que temos que mudar também, né? Esse apelo à emoção, a gente tem que levar em conta e tem que refletir com bastante ponderação, né? Aliás, foram citados muitos estudos. E um outro aspecto que eu acho que vale a pena refletir: há quanto tempo Louveira tem feito bons estudos? Estudos da Emprasa, que foi um bom estudo do Polis, e, apesar disso tudo, durante todos esses anos, não se conseguiu aprovar um plano diretor e uma lei de zoneamento. Louveira ganhou com isso ou perdeu, né? Será que Louveira ganhou ou perdeu? E por que não conseguiu se aprovar, né? Então, acho que, eu não vou nem responder, não sei a resposta, mas eu acho que são questões que todo mundo se deve fazer, deve refletir na hora de levar em consideração. Uma das propostas feitas pela comissão, que me pareceu bastante improcedente, é excluir o Arataba e o Monte Rei da zona urbana, o que significa colocá-los na zona rural. Então, aí o Executivo entendeu que, em vez de zona específica de urbanização, a denominação mais adequada e os parâmetros mais adequados para aquelas características do loteamento, o Arataba com 5.000 metros, o Monte Rei com 1.000 metros, eram de zona de conservação urbana 3, de zona de conservação urbana 5. É uma simples mudança de nomenclatura, até porque o que vale é a tabela de usos e de índices permitidos em cada lugar, né? Então, só para explicar que o Executivo, que tem que tomar uma decisão e que tem que apresentar uma proposta, ele, ao ter às mãos estudos, ele não tem um único estudo, ele tem muitos estudos. Os estudos, por exemplo, de recursos hídricos, quem tem mais dados sobre recursos hídricos e quem tem mais estudos sobre recursos hídricos, sem sombra de dúvida, é o Departamento de Águas e Energia do Estado, é o DAE. É o órgão, inclusive, que faz a outorga de novas captações. E ele reúne ali todos os estudos existentes. E ali se verifica claramente, por exemplo, que, embora lá no Santo Antônio existam cursos da água, eles não são expressivos em termos de manancial de abastecimento de cidade. O investimento necessário para você captar
aduzir, tratar, etc., não compensa em virtude das vazões. Pode ser que seja no futuro, enfim, existe uma série de outros estudos que são levados em conta. Mas, especificamente, na questão que o André citou, loteamento de interesse social, isso ele também faz parte da política habitacional, quer dizer, não é apenas nas EIs ou naquela região do Santo Antônio que pode ser feito o loteamento pequeno. Se ele for feito na zona de uso misto e a pessoa destinar uma porcentagem dos lotes para ser comercializados pelo órgão municipal da habitação a um preço inferior ao de mercado, então ele também é considerado de interesse social. Acho que foi isso que o André falou, e ele está dizendo que o preço que a prefeitura está propondo é muito elevado, né? 80% do preço de mercado é muito elevado, deveria ser menor. Então é uma questão para se refletir, eu acho que também é uma questão bem colocada. E só também para reflexão, né? A questão da mobilidade que hoje se fala na cidade é um problema sério, toda cidade tem que pensar na mobilidade. Mas nós não podemos, mais uma vez, sair do contexto. Nós vimos, todo mundo que veio para cá viu o que está acontecendo aí na rodovia. Será que está ao alcance da administração municipal resolver esse problema? Vamos pensar sinceramente, será que o município consegue resolver esse problema? Ou se esse não é um problema regional que tem que ser tratado no contexto da região, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração para que a gente não fique achando que plano diretor resolve tudo. O plano diretor é apenas uma ferramenta. O plano diretor sem ação efetiva, quer dizer, um plano diretor com uma ótima política habitacional, sem investimento na área da habitação, não vai resolver problema habitacional nenhum. Um plano diretor com uma ótima política de saneamento, sem investimento na área de saneamento, também não vai resolver problema nenhum. Então, além do plano diretor, ele orienta essas políticas todas. Mas muitas das questões que são apresentadas aqui, a infraestrutura, o problema da rua, são outros instrumentos de gestão pública e de planejamento que vão se somar ao plano diretor. A gente tem que entender que o plano diretor ele é muito importante e ele é uma ferramenta. E um dos critérios que também foi adotado pela administração é ter uma ferramenta sucinta. O plano diretor, os artigos da lei, seja do plano diretor, seja da lei de uso do solo, não são artigos onde se coloca o discurso politicamente correto. O discurso politicamente correto faz parte da justificativa do projeto de lei. A lei tem que ser firme e tem que ter aplicabilidade. Se o artigo não tem aplicabilidade, é um mero discurso, ele só torna a ferramenta mais difícil, porque na hora que eu for consultar o artigo que interessa, eu vou ficar folheando uma porção de outros textos que, embora bonitos, embora contendo conceitos com os quais a gente concorda, naquele momento, como ferramenta, não serve para nada. Então, esse é um outro critério na hora de redigir o texto do projeto de lei. Eu acho que é isso, e a partir de agora, eu acho que as discussões estão com a Câmara Municipal. Nós agradecemos, então, todas as ponderações e nós, o que a gente vai procurar fazer, o trabalho que nós vamos fazer? Compilar essas emendas, né, ver a viabilidade delas, estruturar da melhor maneira, redigir da melhor maneira possível, para a gente estar melhorando, né, esse plano e votando, aprovando, né, para que a gente tenha realmente uma direção para essa cidade. E depois questionar se alguma coisa não saiu de acordo com o que a maioria queria, ou algum grupo, né, que tenha embasamento, porque também para a gente questionar, a gente tem que ter embasamento, né, tem que ter algum motivo sério para que isso aconteça. Dizer também que eu acho que na questão de gestão tem que ter uma coisa que, às vezes, o plano, tudo bem, a lei, mas Louveira hoje, por exemplo, precisa mais de bom senso, né? E a gente vê que a ânsia do poder, ou a ânsia por, muitas vezes, por benefícios próprios, né, tem atrapalhado, né? A liberação daquele empreendimento do grupo GR no Aras BH, numa Atílio Biscola que foi recauchutada ali, restaurada,
com 7 metros, né? Um empreendimento daquele nível, né? No apagar das luzes de um outro mandato, revela essa falta de comprometimento, né? Infelizmente, dos executivos com a cidade, né? E agora está ali um problema, precisamos duplicar, a empresa provavelmente deve ser de capital aberto, quer dizer, tem investidores, tem clientes pressionando, né? Então estão ali a todo vapor investindo milhões ali. Temos conseguido alguma coisa a nível de água e esgoto na compensação, mas não é a forma mais sensata, né? A Procter está com ampliação também monstruosa aí para iniciar. Para quem não passou na Francisco Pereira Dutra, já iniciaram as terraplanagens. Pelo tamanho do platô ali, a gente tem ideia do que vai movimentar ali. Então, e cadê os trevos, né? Cadê a duplicação? Uma Alexandre Biasi com 7 metros ali embaixo, uma Francisco Pereira Dutra com, acho que 9 metros. Então, quer dizer, eu acho que o bom senso hoje não é o plano diretor que manda. Eu acho que é quem está na gestão tem que falar, não, vamos reestruturar, vamos colocar como até uma emenda por parte nossa, poderia ser isso. Libera-se depois que tiver duplicada a Romildo Prado, que tiver duplicada a Francisco Pereira Dutra, duplicada a Atílio Biscola, construído o trevo ali na Francisco Pereira Dutra, duplicado o trevo. Quer dizer, hoje o que menos Louveira precisa é orçamento. O que mais Louveira precisa é bom senso e olhar mais para o futuro, né, e menos para o próprio umbigo. Então, é isso que a gente vai tentar elaborar e colocar um plano diretor que atenda a todos. Concluído o presente trabalho e não havendo mais perguntas, convido a todos para que, em pé e voltados aos pavilhões expostos, participemos da execução do hino do município. Seu povo é forte, bravo e varonil. No mastro tremula sua bandeira, contrastando com esse lindo céu anil. Sua gente humilde e hospitaleira, seus parreirais mais parecem um jardim. Ó minha Louveira querida, pedacinho desse meu Brasil, de mãos dadas formando uma corrente de trabalho, união e muito ardor, enfrentando com a bravura destemida a missão dada pelo Senhor. De mãos dadas formando uma corrente de trabalho, união e muito ardor, enfrentando com a bravura destemida a missão dada pelo Senhor. O seu passado é de glória e tradição, mostrando fibra e raça em prol de sua nação. Terra abençoada, cheia de esperança e amor. Ó minha Louveira querida, guardo você no coração. Ó minha Louveira querida, guardo você no coração. Agradece. Alô, alô, alô. Agradecemos ao senhor Sinésio Scarabello Filho pela explanação, ao senhor André Queiroz Guimarães também pela colaboração, por todos da comissão, todos aqueles que participaram, pessoal da Pastoral da Ecologia, enfim, de todos
os representantes e todos os presentes. E sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite.